Olá, o vídeo de hoje é um pedido de um inscrito aqui do canal, de uma pessoa que acompanha aqui os vídeos e me pediu, né, algo sobre simbologia. E para ser bem sincero, esse é um tipo de assunto que é bem complicado, né? Não é algo simples, é algo que leva a ser toda uma vida, né, estudando, todo um processo, né? Há todo um acúmulo de dados que precisa se realizar antes de primeiro realizar reflexões acerca do assunto, antes de poder penetrar na, na profundidade do assunto. O que eu vou primeiro, na verdade, trazer a pergunta dele e o pedido dele, aqui ele se relaciona primeiro, para depois eu entrar nos meandros primeiro, né? Ele então pergunta, qual a importância de saber, o nome do inscrito é Luiz, ele pergunta a importância de saber simbologia para a arte e para a vida, como aprender simbologia, como criar símbolos e noções de simbologia, ou seja, basicamente como estudar, né, de alguma forma. E acabei de dizer que o símbolo é uma matéria muito extensa, muito ampla e complexa, ao passo que também, simultaneamente, ela tem uma capacidade, uma qualidade de ser também muito simples, simultaneamente, porque o símbolo ele tem uma característica que é suas camadas de leitura, né, suas camadas de interpretação, que estaria então entrando na questão de noções simbólicas. Mas então, o que acontece? A simbologia para a arte, ela está relacionada com a ideia de você realizar uma obra, uma, um procedimento que porte um conteúdo, que porte um significado. Existe um hieróglifo egípcio que é uma mão, né? Um par de mãos que faz esse movimento, né? Como os hieróglifos são sempre representados na perspectiva de bidimensão, apesar de eles terem uma perspectiva, como é que nós podemos dizer, mágica, né? Que pega as coisas meio tridimensionais, mas elas ainda são representadas em dupla dimensão, né? Como se de um relance você pudesse ver todo o corpo, né, de uma pessoa, uma perspectiva, né, irreal, mas que tem nisso uma representação simbólica, uma representação, vamos dizer assim, especial. E esse símbolo, né, para os egípcios, eles estão representados assim, como mãos fechadas, né, como se eu pudesse, por exemplo, pegar um objeto, né, como uma caneta, e esconder assim nas minhas mãos, né. Então, para vocês que estão aí do outro lado né, me olhando pela tela, vocês não conseguem ver o que está na minha mão, mas eu consigo ver. Então, o símbolo tem essa capacidade de velar para aquele que não conhece, de preservar para aquele que não conhece, enquanto para aquele que se conhece é uma chave, porque ele consegue ver por dentro. Então, para a arte, a importância da simbologia está relacionada à capacidade que nós temos de fazer com que a obra tenha em si um conteúdo, uma profundidade, uma mensagem. Eu poderia dizer, por exemplo, que o mais importante dentro de uma obra de arte não é a técnica que é empregada para se realizá-la, e nem mesmo o sentimento que nós colocamos, mas sim a mensagem que ela porta. Eu já falei disso várias vezes aqui no canal, porque é justamente o elemento mais alto, né? No vídeo que eu falei sobre esse livro aqui, A Desumanização da Arte, eu falei sobre essa ideia da arte humanizada, né, entre muitas aspas, né, um termo que Ortega usa. Eu não compactuo exatamente com esse termo por conta de entender que o que ele coloca como humanizado é uma excessividade expressiva de emoções.
E quando você se prende a isso, a sua obra se fecha em si mesmo, isso ele mesmo vai retratando, e ela morre. Ela morre porque ela não tem como se perpetuar, ela não é algo que faz parte da experiência universal humana. Quando nós falamos de clássicos, por alguma razão eles perduram séculos. E toda arte ela tem que buscar, almejar essa qualidade, né, de ser um clássico. Isso se a pessoa se reconhece como um artista que está em constante desenvolvimento. Né? Nem todo mundo que faz arte, pintura ou qualquer outra coisa que seja, tem a obrigação, a necessidade de se reconhecer enquanto um artista assim, de vocação e que vai ficar o tempo todo trabalhando na sua arte como um aspecto que nós tomamos de obstinação, assim, até ficar perfeito nisso. Não. O processo aqui que eu estou tratando é de entender como a arte vai se encaixar em um processo cultural profundo, como ela é um meio de formação e de desenvolvimento humano. E por isso a simbologia entra como um recurso fundamental aqui, porque é um elemento que faz com que a gente possa colocar profundidade em nossas obras. E esse processo de colocar profundidade em nossas obras não é algo inventado, tá? É bom, importante esclarecer isso, porque o símbolo, em sua melhor expressão, em sua mais alta expressão, ou em sua expressão natural, seria o simbolismo natural. Seria o simbolismo que conversa com os elementos da natureza, que é capaz de ler na natureza aquilo que ela entrega, aquilo que ela utiliza para se comunicar conosco. Porque a natureza se comunica conosco de forma simbólica e, por extensão, a vida também. Né? Muitas vezes a gente tem essa impressão de que a vida quer nos contar algo. Né? A gente pergunta o que a vida quer de mim, o que a vida quer me dizer com isso que me acontece. Muitas vezes não, mas o que nós podemos dizer é que essa comunicação simbólica que a vida realiza conosco, ela precisa ser decodificada, compreendida, para que a gente possa, sim, avançar na vida. Né? Então, já falei da simbologia para a arte. Então, como funciona a simbologia, ou símbolo, tem essa capacidade de poder dar qualidade e profundidade ao que a gente está trazendo, àquilo que a gente está buscando comunicar, porque às vezes a gente compreende esses elementos intelectualmente, conceitualmente, mas não temos a capacidade de representá-los, né? Não temos a capacidade de fazer com que a nossa escrita, aquilo que nós estejamos trazendo, tenha esse poder de se comunicar amplamente. E aí entra a ideia do simbolismo natural, que vai se relacionar com todas as coisas que nós encontramos na natureza. Então, alguns exemplos que a gente pode tomar de simbologia, que já entram como noções de simbologia, são coisas que são amplamente utilizadas, né, nas diversas mitologias e histórias de todos os tempos. Né? Quando a gente fala, por exemplo, de uma árvore, né, uma árvore que tem esse contato curioso, né, das suas raízes, que se afincam fortemente ao solo, ao mesmo tempo em que se projeta para o céu, né, busca o céu. E curiosamente os seus frutos eles se dão sempre na sua parte mais elevada, como uma espécie de símbolo do próprio ser humano. A árvore muitas vezes também é relacionada com a própria cruz. Então, eu vou falar da cruz mais para frente, mas se você tem essa ideia do ser humano como esse indivíduo, essa entidade, esse objeto que se conecta com a natureza através do solo, ou seja, tem uma vida biológica, mas também se projeta até o céu e nesse céu ele dá os seus frutos, né? Você consegue fazer essa conexão daquilo que
é celeste com aquilo que é bom, generoso, que é capaz de prover para os demais. Enquanto que quando você está relacionado com a terra, é o local onde você se alimenta. Mas quando a gente trata de uma árvore, entre outras coisas que a gente pode pensar, é que uma árvore está sempre relacionada com o ser humano, porque o ser humano só pode entregar, só pode ser bom se ele alcança algo mais alto. Né? Só pode ter frutos se ele alcança o céu, vamos dizer assim, se ele busca o elemento celeste. Okay? Costumo falar desses elementos na minha formação, que envolve Cartas ao Jovem Poeta, que é uma série de 10 cartas que foram escritas por Rainer Maria Rilke, que estão no livro desse mesmo nome, né, Cartas ao Jovem Poeta. E caso você tenha mais interesse nessa informação, o link vai ficar aqui na descrição. Certo? Temos interesse de abrir uma outra turma logo mais. Mas então, falei então de simbologia para arte, vamos então falar de simbologia para a vida. Eu anotei algumas coisas aqui no meu caderno, porque não queria perder, né, os elementos que foram perguntados pelo Luiz. Vamos então colocar o seguinte: tudo aquilo que nós fazemos é um símbolo da nossa vida interior. Né? O símbolo, eu não falei, né, tem uma raiz etimológica que está relacionada com lançar para além. Né? É uma palavra composta de sim e bolon, simbolon, que é justamente esse lançar para adiante. E se esse símbolo é lançar para adiante, ou para além, para mais além, nós podemos pensar que todas as ações que nós realizamos, elas lançam para mais adiante, elas lançam para mais além nosso mundo interior. Então, ainda que nós às vezes não pensamos nisso, mas todas as ações que nós fazemos carregam a intenção, carregam um pensamento. Ainda que muitas vezes hoje, na nossa vida irrefletida, a gente não pense nessas ideias. Vai trazer, sei lá, faço isso porque sim, ou qualquer outra coisa, ou simplesmente trabalho porque tenho que ganhar dinheiro e tal. Muitas vezes a gente vive a gente se enxerga num mundo que está desacralizado, né? Mas ainda assim o símbolo ele prevalece como um elemento que comunica a nossa vida interior com a nossa vida exterior. Então o símbolo ele atua como um elemento comunicador, mas ele é um comunicador silencioso. O símbolo ele sempre comunica sem falar que comunica, só pela sua presença. E por isso a importância dele, por exemplo, nas artes pictóricas, principalmente, e nos cinemas, né, no teatro. Quando você trabalha com elementos mais textuais, né, como poesias ou literatura, isso às vezes passa mais batido, mas também está ali presente. Às vezes a gente não consegue fazer essas conexões. E na música também. Né? Na verdade, a música é toda uma comunicação simbólica, né? Que eu não vou tratar disso nesse vídeo de hoje, mas que há como a gente trabalhar e fazer essas relações, principalmente com músicos mais profundos, né? Como Bach, Wagner, que trabalham essas ideias através de símbolos musicais. Então, o símbolo ele comunica com sua própria presença e pode se relacionar através dos nossos 5 sentidos. Isso é uma coisa importante. Então, o símbolo ele vai estar tratando de elementos que vão se relacionar com os nossos sentidos, mas entenda que é uma comunicação que torna perceptível aquilo que é imperceptível. Então, a função do símbolo na arte é concretizar uma ideia que é muito abstrata, que é muito conceitual. Eita, caiu aqui meu caderno. E a função do símbolo na vida é fazer com que, através da comunicação com isso, nós consigamos perceber como nos melhorarmos, como nos desenvolvermos
é um processo de crescimento. Então, o símbolo ele vai sempre apontar para esse elemento mais além. E à medida que eu vou conversando com ele, eu vou percebendo essas ideias, eu vou então conseguindo me, me desenvolver, né? Me trabalhar ao longo de um processo. Tá bom? Eu vou dar então alguns exemplos para entender essa ideia, né, do símbolo. Primeiro, a ideia que Platão traz. Né? Platão ele é visto como um grande filósofo, mas algumas vezes escapa a sua qualidade de um grande escritor também. Né? Tem a capacidade de simbolizar em seus diálogos. Justamente uma das facetas dos seus diálogos, uma das qualidades do seu diálogo é a capacidade de poder simbolizar através dos elementos que são constituídos, da maneira como os personagens expõem as ideias, o que cada coisa simboliza, cada fragmento, cada parte do diálogo simboliza além de um conceito. Então, existe uma ideia, né, dentro da tradição platônica, que é a ideia do mitos, né, o próprio mito. Mas essa ideia do mitos entendido como a representação da verdade, ou seja, a manifestação da verdade. Então, eu vou trazer dois aspectos disso primeiro. Né? Primeiro, a ideia de universalização da transmissão de uma ideia. No Fedro, o Platão ele conta uma história de uma garota que estava passeando em uns arredores de Atenas, né? Isso Sócrates falando, né? E acontece que um dia ela foi levada pelo Boreas, né? Pelo vento Boreas. E ele, conversando disso, Sócrates com Fedro, né? Desculpe, ele vai dizendo que isso é algo muito estranho, que não faz sentido em relação à verdade. Por que o Boreas levaria uma garota, né? Sequestraria uma garota? E ele vai dizendo que isso é uma sutileza, um ato, né, de beleza que se dá a certas coisas, porque a sabedoria popular, né, assim, ele fala mais ou menos isso, consegue ir amenizando certas informações, porque o que aconteceu de fato é que depois de uma tempestade, a garota certamente caiu não num penhasco, né, mas num cerrado, né, num planalto que tinha ali, caiu, né, e acabou morrendo. Porém, isso tira a beleza da vida, né? Simplesmente essa informação crua. E quando você diz que ela foi levada pelo Boreas, além de dizer que nunca mais vamos vê-la, o que na prática o efeito é o mesmo, você adiciona esse toque mágico de que não dessa presença do divino, do inesperado na vida, que muitas vezes nós não temos esse controle do que acontece. Né? Em relação a isso, então, né, você universaliza essa ideia, né, porque você está trabalhando através de um símbolo, de um vento, né, ou seja, o vento ele está presente em todo o planeta, em todo o mundo, é algo universalmente conhecido. Quando você trabalha com isso, isso vai tomando um caráter mais universal. Né? Essa simples ideia, eu acho essa ideia muito interessante. Quando a gente então encontra lá no mito da caverna, muitas vezes a gente tem a ideia, por exemplo, de fazer, o mito ele tem a função de representar um conceito antes que nós tenhamos a capacidade de entendê-lo. Né? Isso é comumente entendido assim. Aristóteles até fala sobre isso, né? De que o mito ele é o primeiro passo, né? A explanação poética é o primeiro passo para se chegar a depois entender um conceito. Isso é verdade, sim, né? A gente compreende a ideia assim, né? Mas o que Platão faz é justamente o contrário disso. O livro 6 da República ele termina com uma exposição acerca da ideia do bem, do que é o bem. E
e ele cria um esquema matemático, geométrico, né, através de uma reta, dos níveis de verdade, né, saindo da ignorância até a sabedoria, passando pelas opiniões e pela ciência. E ele fala sobre tudo isso e termina a sua exposição. Mas depois disso ele traz uma outra ideia, que é o que acontece no livro 7 com o seu famosíssimo mito da caverna. Ele conta o mito da caverna logo após explicar o que é a ideia do bem. E depois de contar todo o mito da caverna, ele vai nos colocar uma. Ele vai contar rapidamente o que é cada coisa, o que é cada elemento daquele que ele trouxe através do mito da caverna. O que isso quer dizer, né? Então ele sempre faz isso, ele sempre trabalha assim. Após uma longa exposição, ele termina a exposição com um mito. Também ele faz isso do contrário. Às vezes ele começa com um mito e depois ele faz uma longa exposição e depois termina com o mito. Podemos então fechar esse esquema num círculo, onde o mito sempre está presente, tanto no início quanto no final. Né? Um tal de Ouroboros. Né? Esse próprio Ouroboros já é uma ideia também simbólica. Então, o mito é aquela, vamos dizer assim, a verdade em movimento, a verdade em manifestação, a verdade se apresentando para o mundo dos sentidos, como a gente fala aqui, né? Tem o mundo das ideias e o mundo da manifestação. E é importante até dizer isso, né? Porque às vezes as pessoas pensam que o mundo das ideias de Platão é simplesmente um conglomerado de números e elementos que são trazidos, né, de forma solta, assim, como se fosse um grande computador que vai armazenando todas aquelas figuras, aqueles números, né, algarismos, e que o mundo das ideias fosse isso, e que Platão acreditava que a vida verdadeira fosse um conglomerado de números. Né? Isso é uma ideia muito pueril, muito fraca, muito frágil, porque não se sustenta essa ideia. Ainda que Platão tivesse herdado as suas ideias de Pitágoras, que tem essa concepção do mundo como elemento matematizável, isso também é um mau entendimento que nós temos, e por isso que Pitágoras não ensinava para todo mundo. Né? Não era uma escola para idiotas, não era uma escola para imbecis, porque justamente quando se fosse uma escola para todo mundo, isso iria acontecer. A vulgarização do conhecimento acontece quando a gente não tem respeito pela verdade, a gente não tem respeito por aquilo que é mais oculto, sabe? Muitas vezes a gente tem um grande zelo pelas nossas opiniões, pelos nossos, pelas nossas emoções, nossos sentimentos, mas não consegue ter essa mesma dose, esse mesmo grau de respeito com as verdades que são proferidas e a maneira como elas são proferidas. E temos um grande preconceito na maneira de expor. Não conseguimos ouvir como o outro pode estar transmitindo a verdade que ele carrega. Não vou nem dizer a sua verdade, porque a verdade ela é uma só, mas existem diversas formas de se expressar. Então, para Platão e consequentemente para Pitágoras, que ele herda essa ideia de Pitágoras, os números eles não são simplesmente dados que se organizam, mas sim ideias imortais e arquetípicas que estão presentes no grande esquema da vida. E as mitologias de todos os tempos eles trabalham muito com esses números, né? Que eu já vou também trazer aqui. Né? Então, na vida, a simbologia vai nos servir para trabalhar esses elementos, quando a verdade nos falta, né? Quando a nossa razão não é capaz de responder a certas perguntas. Então entramos com a nossa intuição. Quando a nossa intuição então pode falar
e não é sempre que ela pode, porque a gente estava destreinado em escutá-lo. Às vezes também a gente associa a intuição com as percepções corporais, o que não é verdade. Elas podem se relacionar, mas a intuição ela consiste na captação de uma verdade de maneira imediata, assim, com algo, um lapso assim de lucidez muito profunda, que se relaciona através dos sentidos, tudo bem, não tem problema, mas ela não está restrita a isso. Uma outra, um outro exemplo que eu ia trazer, na verdade, é da minha própria vida, né? Quando estava passando por algumas situações de mudança, né? Muito difícil, eu não lido muito bem com mudanças, né? Essa é uma ideia, é uma coisa que já ficou clara para mim, né? E preciso aprender a lidar melhor com mudanças. E acontece que ao longo de uma semana eu me relacionei uma, com uma imagem, né? Um símbolo que aconteceu na minha vida e que foi mais ou menos esse tempo de uma semana que eu me deparei com isso, né? Eu estava indo para a faculdade, eu tava voltando, estava saindo da faculdade com os amigos meus e eles encontraram uma lagarta bem grandona, assim, né? Um bitelão, assim. E eu, sei lá, eles ficaram com uma cara assim meio enojados, eu peguei um pedacinho de pedra e tirei ela do caminho, né? Vida que segue. Alguns dias depois, naquela mesma semana, eu fui trabalhar aqui na oficina, né, do meu pai e encontrei uma borboleta em cima da mesa, né, da mesa de corte. E na hora eu já associei, né, a borboleta àquela lagarta, por alguma razão. Fiz esse paralelo, achei curioso, né? De alguma forma eu vi aquela lagarta que eu tirei do caminho, né, de ser pisoteado, naquela borboleta. Até então, tudo bem, nada demais. E depois, alguns dias depois, eu estava indo para a faculdade, né, e encontrei uma borboleta, mas essa borboleta agora não estava parada, estava voando na minha frente, assim, né, ficava me atazanando, assim. Eu achei aquilo tudo muito curioso, né. Passei por 3 fases, vamos dizer assim, desse mesmo ser em uma única semana. E para mim foi muito significativo isso, porque na hora que eu vi a borboleta voando, eu fechei um ciclo, né? Eu entendi um ciclo e compreendi aquela mudança como um aspecto necessário, né, que tava me acontecendo. E aquilo tirou um peso muito grande de mim, né? Essa, essa observação, essa comunicação com a vida, ela precisa acontecer. Para aqueles que nunca ouviram falar nessa ideia, a, a borboleta ela é tida como um símbolo da psique, psique para os gregos, né? E essa psique como esse elemento que tem um voo meio desnorteado, assim, né? Fica, né, borboleteando para lá e para cá, né? Zanzando, assim, muito claro. Assim também a nossa psique fica, né? Ela é muito, muito balançada pelos ventos, né, emocionais, pelas coisas que nos tocam. Então, para a vida, com essa, com a vivência dessa situação, eu fui percebendo, comecei a dar mais valor a isso, né? Porque aquilo que era teórico para mim, eu vivenciei na prática, que é essa comunicação com a vida. A vida muitas vezes vai nos falar através de símbolos. E a gente vai se deparar em situações de solidão, em situações é, de batalha, de estresse, de dificuldades. Tudo isso com um objetivo específico, que é trabalhar coisas que nós precisamos desenvolver. A vida vai então falar conosco, se relacionar conosco através de coisas que nos tocam, que de certa forma nos desconfortam. E também
ao mesmo tempo ela vai trabalhar com coisas que nos confortam para poder nos ensinar certas coisas. Então é todo um processo de construção. Ela constrói em cima de elementos que ela percebe que vão ser capazes de comunicar conosco, mas sempre de maneira simbólica, nunca é algo assim escancarado. São sempre esses elementos que acontecem conosco, pessoas que encontramos que significa algo para nós, que se nos deparamos, né, na rua ou qualquer lugar que seja, mas que vai conseguir naquele momento fazer essa conexão, fazer essa ponte entre essas duas coisas. Então, simbologia para a vida se traduz nisso aí. Como as nossas ações são símbolos do nosso mundo interior, à medida que a gente vai se construindo e se relacionando com o mundo, o nosso mundo interior também vai apreendendo alguma coisa disso e levando algo disso para o mundo, né? A nossa grande função, nossa grande missão é entender isso, porque o que precisamos fazer muitas vezes não é claro para nós, né? Nunca, não é muito simples essa ideia, essa equação, e nós precisamos aprender a comunicar, a falar com a vida, né? Ainda não acabou, né? Esse assunto poderia dar vários e vários vídeos, né? Várias e várias aulas, vários e vários cursos. Então vamos tratar agora de noções de simbologia e como aprender simbologia, né? Como criar símbolos também, né? Essa é a ideia. A primeira coisa que me vem é que para se aprender simbologia é necessário estar em contato com uma comunicação que não é simplesmente temporal. Ou seja, é necessário aprender a comunicação que fala com a nossa psique profunda, com o nosso eu profundo, até com uma espécie de inconsciente coletivo. Não gosto muito dessa ideia, mas ela é real, né? Eu não gosto muito da maneira como se banaliza essa ideia, mas nós sabemos que ela é real, ela acontece muito fortemente, né? Para se aprender simbologia é necessário se comunicar com essa ideia de sempre, com essa verdade de sempre. Eu já falei, né, da ideia do simbolismo natural, dei um exemplo aqui já. Então, aprender simbologia se relaciona com a ideia do simbolismo natural, em primeiro lugar. É uma coisa que a gente precisa entender. Outra coisa que é importante entender é que quando a gente vai se relacionar com essa verdade profunda, a gente precisa acessar fontes antigas, fontes profundas, né? Então, a mitologia de todos os tempos, o mito do herói de todos os tempos da Grécia, da Suméria, né, celta, japonês, apesar de ser mais complexo, né, mais complicado, egípcio, nórdico. Acho que o nórdico, o celta e o grego eles acabam se relacionando muito fortemente. Eu acho que a gente tem elementos muito comuns, né? Principalmente se pensar no celta quanto nas sagas arturianas, né, que tem uma linguagem já muito mais próxima de nós. Então, a gente precisa aprender com eles. E como a gente aprende isso? Aprendendo as suas histórias, em primeiro lugar. Não há como aprender simbologia buscando padrões e entendimentos simbólicos, simplesmente. Porque, do contrário, a gente vai, né, se dar muito mal. Vai ficar, novamente, alguma coisa muito teórica. E o que eu falei mais cedo em relação à construção do símbolo na arte, por exemplo, é justamente ele tem a capacidade de conectar a ideia com a vivência, com um elemento concreto. E justamente quando a gente faz esse trabalho de apenas ler e estudar sobre os símbolos, a gente não consegue fazer essa conexão, porque a gente não tem materialidade no assunto, vamos dizer assim. Então eu preciso primeiro conhecer a pessoa, o seu aspecto externo, vamos dizer assim, né? Conhecer a sua história, conhecer o seu nome,
saber o que ela gosta, sua altura, sua fisionomia, para depois entender o que isso tudo me diz sobre o seu mundo interior. Quais são as virtudes que ela traz, quais defeitos ela carrega, qual a sua jornada até o seu momento de desenvolvimento máximo. Qual o seu arquétipo, né? Isso muito se pergunta. Também na simbologia nós temos esses acessos. Existem manuais que tratam disso, né? E a gente pode recorrer a eles, né? Como o manual do Genito de Souza Brandão sobre mitologia grega. Então é enorme, ele fala sobre em 4 volumes, se eu não me engano. Então, que já é não diria nem um passo inicial, mas é um passo enorme, né? É uma obra muito extensa e é importante a gente buscar essas obras só após ter um certo contato com isso. Então, alguns livros que são importantes para isso são os livros que eu já trouxe aqui no canal, né? Tipo esse Édipo Rei, né? As peças Édipo, Prometeu, Acorrentado, tem também a Ilíada, a Odisseia, o Trabalho e os Dias. Esse aqui, Trabalhos e Dias, esse aqui ainda estou devendo a leitura, né? Histórias, contos arturianos, contos de fadas, contos. E também fábulas. As fábulas nos ajudam bastante a ter esses primeiros rudimentos de simbologia. Quando traz cada animal, com um aspecto claro, né? Muito claro, assim. Então a raposa ela é sempre de um jeito. É isso que a gente chama de estereótipos, né? Mas vai dar pra gente certos rudimentos nesse processo. Então a raposa sempre ela tem uma personalidade maliciosa, astuta, né? Que sempre engana os outros. O leão ele é sempre orgulhoso, né? Forte e corajoso, né? Temos a tartaruga e a lebre, né? Como a tartaruga sempre perseverante e a lebre como aquele animal que não se sustenta, né? Tem essa vitalidade, mas não tem um certo compromisso, né? Ele é meio fugidio em seus compromissos, suas ideias. Então, eu recomendaria que se lesse muito essas histórias e conhecesse muitas delas. É até um processo muito divertido ir se preenchendo dessas ideias, dessas histórias mais antigas, né? E também se relacionando com livros de romance, né? Histórias, poesias de todo tipo. Existe um outro livro também que é o Tratado de Simbólica do Mário Ferreira dos Santos, que é um grande erudito brasileiro, um grande filósofo, que vai nos trazer noções muito profundas acerca disso, etimológicas, reflexões que facilitam esse nosso entendimento, né? Ele fala algumas coisas que eu trouxe aqui para vocês, né, sobre a ideia da comunicação, da natureza ser sempre simbólica e nessas ideias dos símbolos naturais, né? Então a gente precisa acessar essas verdades que são de todos os tempos. Então todas as religiões, por exemplo, elas vão trazer uma jornada, né, que está relacionada com esses símbolos, uma jornada que está relacionada com essas noções de simbologia. Então, por exemplo, quando eu falo na ideia da cruz, que a gente tem um entendimento cristão, né, dessa ideia que, que representa tanto aquele peso, né, que é trazido pelo crucificado, né, que para as religiões hindu isso é o que chamamos de karma. O karma é a cruz que cada um tem. Esse karma pode ser benéfico ou maléfico, né? A cruz seria a representação das nossas ações no mundo, mas também a cruz enquanto elemento geométrico está relacionado com a mesma ideia da árvore que eu falei mais cedo, né? Então você tem um elemento que vive a vida espiritual, que é de cima para baixo. O elemento que vive a vida material, que é da esquerda para a direita, ou direita para a esquerda, né? Tanto faz. Mas o elemento vertical é sempre de cima para baixo, ele não pode ser de baixo para cima.
Pode também, se a gente pensar na ideia de ascensão. Então, existem alguns elementos que são sempre presentes nessas simbologias, né? Eu não vou falar muito mais para não me estender muito mais do que eu já me estendi aqui. Mas a gente pode trazer alguns elementos que são recorrentes, como a descida aos infernos, né? Essa ideia de catábase, anábase, ou seja, catábase como uma descida, anábase como uma subida. Um exemplo muito curioso é o dos Lusíadas, onde aquela trajetória descrita, né, do caminho das Índias, onde Vasco da Gama percorre toda a costa da África para depois subir até a Índia, é justamente esse processo. Catábase ele desce, Anábase sobe subindo. E essa, né, simbologia geral do herói que desce aos infernos e tudo. Né? Como uma noção de simbologia, é muito importante entender que o símbolo ele é uma matriz de intelecções, né? Ou seja, um elemento que está sempre vivo e conversando conosco. Isso é muito importante entender. Então, a gente pode trabalhar como esse aspecto que fala conosco através de certas ideias que são sempre as mesmas, mas que à medida que a gente vai se qualificando, se amadurecendo, a gente vai também entendendo melhor o que é isso. Qual o processo que o símbolo faz para se comunicar conosco. Tá? Então, desse ponto de vista que eu estou colocando aqui, o do símbolo como essa matriz de intelecções, que sempre nós podemos nos relacionar de forma mais profunda e que ele está vivo, né? Importante ressaltar isso. Nós não temos condições de criar um símbolo. O que nós podemos fazer é atualizar esse símbolo. Atualizar esse símbolo com elementos que são mais, não vou dizer assim, mais próprios, mas que são mais atuais mesmo, né? Então, quando você tem nos contos de fada, né, uma carruagem chegando com, né, belos cavalos e tudo, você pode substituir essa carruagem por um carro, né? E o carro, por exemplo, do deus Apolo, tal, como tem alguns poemas de Camões que falam desse carro, né, uma biga puxada por cavalos, claro, mas a gente pode trabalhar com um carro, ele vai ter a mesma ideia, né, daquele que conduz uma máquina, que conduz um, um, um outro ser, né? Ele vai dar, na prática, ele dá a mesma ideia do símbolo, né? A vestimenta pode ser comparada, por exemplo, com a armadura e as próprias armas que são utilizadas. A grande questão das armas está relacionada com o manejo, né, com a destreza que se tem disso, mas algumas armas têm elementos simbólicos muito profundos, né, como a espada, como o machado, o arco. Né? Por exemplo, o arco como esse, né, símbolo da vontade humana, né, que você retesa para trás seu, né, seu mundo interior, e quanto mais você puxa, mais você consegue chegar longe. Né? Tem essa ideia. Os símbolos eles não podem ser criados, né? Eles precisam ser reinterpretados ou recontados. Porque se a gente pensa nessa ideia de criar símbolos, a gente vai estar, na verdade, tentando criar uma natureza nova, né, de alguma forma, em algum nível. O que nosso trabalho enquanto compreendedores dos símbolos é ampliar o nosso processo de entendimento da natureza. E através da natureza a gente compreende a força oculta que a gerou, né? Ou seja, Deus. Podemos falar de deuses também, não tem problema. Mas essa ideia está presente em todas as religiões, independente, né, da religião que você tenha,
É importante se relacionar com isso de forma ampla, né? Não ter esses preconceitos, porque muitas vezes a gente não tem a ênfase necessária em apenas uma religião daquele símbolo. E para a gente entender bem isso é necessário fazer essa, esse estudo amplo, né? Para entender como cada civilização, cada povo vai abarcar essas ideias e como elas são trabalhadas ao longo de séculos, né? Como isso vai se desenvolvendo ao longo de séculos e como isso também muitas vezes é deturpado, né? Por conta da nossa própria limitação, né? Então, acho que para esse vídeo de hoje eu consegui trabalhar as perguntas todas que me foram feitas. Eu diria que é importante a gente entender que é um processo de estudo que é assim relativamente longo, né? Para se refazê-lo é necessário incluir isso na nossa vida como uma espécie de filosofia, como uma espécie de estudo poético. Para você ter uma ideia, eu separei até um poema de Camões para dar como exemplo, mas não vou deixar isso para hoje, não posso fazer num outro vídeo. Mas o importante disso tudo que eu estou trazendo é ter essa compreensão de que a gente precisa incorporar isso em nossa vida. Assim, da mesma maneira que eu tenho a mesma maneira que eu leio a ideia de poesia de arte. Eu entendo que isso deve se incorporar em nossa vida. O artista ele deve ser algo natural, né? Eu falei sobre isso recentemente, né? Por que você não deve ser um artista? Falei aqui, vou deixar esse vídeo aqui no final, tá? Como uma recomendação para vocês assistirem, já que eu puxei esse outro assunto também. Eu não sei se eu consegui responder todas as suas perguntas, Luiz. Eu espero que você tenha gostado do que eu trouxe aqui. Bom, para você que chegou até o final do vídeo, por favor, dê um like, se inscreva no canal, dê um comentário, alguma pergunta que não tenha ficado claro. É um assunto que eu considero muito profundo, assim, e não tão simples de transmitir. Então, caso alguma coisa não tenha ficado clara, por favor, deixa aqui nos comentários e eu vou tentar esclarecer se puder, tá bem? Então, vamos ficando por aqui. Até mais, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.